E vamos para a segunda parte dos nossos vídeos de Natal. Sim, já temos mais 3 filmes para comentar. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o Pop Stuff e hoje vamos falar sobre mais 3 filmes de Natal, dessa seleção que eu fiz de todos que estão sendo lançados esse ano no mundo. Temos 2 filmes da Netflix e um filme da Lifetime, então vou comentar aqui os 3. O primeiro é Resgate do Coração, que é da Netflix. Ele é um filme com o Robbie Louis e com a Kristen Davis. É um filme que me surpreendeu por demais. E já vou dizer pra vocês, já dei 5 estrelinhas pra esse filme, que ele é bom demais. Eu assisti o trailer desse filme e disse assim, ah, que saco, vai ser uma comédia romântica, tipo, né, ok. Mas ele é muito bom, ele tipo tem um enredo muito forte, os personagens da Kristen e do Rob, que é a Kate e o Derek, eles são muito fortes, eles são muito determinados, eles têm histórias coerentes com as situações que eles estão vivendo e também com as situações do mundo atual. Ele não é um filme que deixa a desejar nessas questões. Ele mostra a realidade das situações, tanto de relacionamentos como da vida real, principalmente quando a Kate ela vai para a África e conhece aquele espaço e ela revive a vontade de ser uma veterinária. Então é muito real isso e é bom ver que temos um exemplo de filme que mostra que as pessoas podem voltar a fazer o que faziam no passado e desistiram por certas razões, né, por certas questões de relacionamento, conseguem viver o sonho mesmo, porque dá pra ver que ela tá vivendo realmente um sonho, que apesar de ter toda a questão da história do romance ali, ele fica um pouco superficial porque a história dela acaba sendo muito mais importante naquele espaço que ela tá vivendo, que é tipo um orfanato de elefantes. Então o filme ele traz muito mais do que eu esperava mesmo. E o que eu também achei muito interessante desse filme é que ele tem o Natal mais próximo do nosso, né? Ele não é um Natal tão neve, até porque aquela região ali que ela tá não é uma região, né, como no Hemisfério Norte, que tem neve e frio, e então é muito mais próximo a cultura, a musicalidade, até a mesa, sabe? Quando tu olha ali a mesa do Natal, ela é muito mais próxima da nossa e eu acho que isso talvez tenha me conectado um pouco mais com o filme do que eu esperava. Achei a junção de Robbie Louis e a Kristen Davis incrível e também achei muito interessante como eles fizeram esse paralelo da Kristen Davis vivendo em Nova York, talvez fazendo uma pequena relação com a questão dela ter feito Sex and the City por muitos anos e ter ficado marcada pela personagem, trouxe uma outra realidade pra atriz e pra personagem dela. E também eu acho muito legal falar isso, que eu já falei tanto aqui nesse canal sobre Younger, que é a série da TV-Land, que também fala muito sobre ageism, que é o preconceito pela idade. Esse filme mostra muito como as pessoas são valorizadas pelo tempo de trabalho. Ela mostra que até mesmo por estar parada as pessoas podem desconfiar que ela não tem a capacidade, mas ela mostra que tem capacidade. É muito boa a história. Eu dei 5 estrelas porque realmente não tinha como. É uma história que vai além dos filmes de Natal. Eu acho que apesar de ser considerado um filme de Natal, pode ser vendido fora desse nicho, porque ele é bom demais. Bom demais. Dando sequência, vamos para Christmas Reservation, que é o filme da Lifetime. Esse filme me chamou a atenção principalmente por ter a Melissa Joan Hart no papel principal, que ela faz a Holly, e junto com ela tem o Ricardo Chavira, que faz o Kevin. No caso, a Holly comanda com o pai dela um hotel de, assim, tipo, com espaço para esquias. Ela tá lá ajudando ele, porque a mãe dela morreu, então ela acha que ele precisa de uma ajuda, que ela também estava um pouco perdida no que ela queria fazer da carreira dela, talvez ela não tivesse um pouco de motivação, alguém que mostrasse para ela que ela tinha capacidade e podia seguir um sonho. Nesse hotel, ela acaba, né, trabalhando ali, numa parte de reservas, a parte de organização de eventos, e nesse Natal ali tá chegando o Kevin com os 2 filhos, o que no caso a mulher dele faleceu, e ele vai passar o Natal junto com as crianças ali, só que ele não sabia que aquele hotel era o hotel da Holly, que no caso os dois se conheceram na época da faculdade e tiveram um romance muito rápido, mas eles tiveram uma boa amizade. Apesar deles estarem há muitos anos sem se ver, rola um clima ali, porque talvez era uma emoção que tinha ficado pausada, sabe? Era algo que foi muito rápido e eles não tiveram como desenvolver de uma forma legal e eles puderam desenvolver melhor nesse tempo ali, nesse período do Natal. Tanto esse filme como o próximo que eu vou comentar, que é o Deixa a Neve Cair, eles têm uma narrativa muito parecida na questão de divisão de personagens. Puxa um pouco pro Simplesmente Amor, que faz uma narrativa com vários personagens num período específico, no caso do Natal. Então a gente, além da Holly e do Kevin, a gente tem o Tom, que conhece a Kay, que é uma outra personagem que vai passar um tempo
tempo ali no hotel. A gente tem uma narrativa bem legal da Prina com a avó dela, com a Dadi, que é, no caso, uma família tipicamente indiana, que tá nos Estados Unidos ali em busca de uma universidade pra Prina, e a Prina se apaixona assim à primeira vista pelo Léo, que faz uma universidade que é uma das possibilidades da Prina, e então a avó dela fica meio que atrapalhando os momentos dos dois. Mas posso dizer que esse trabalho da Melissa Joan Hart, principalmente, foi algo que me impressionou pela questão que eu não sei se vocês viram o vídeo que eu falei sobre No Good Nick, que eu disse que eu sentia falta dela fazer um papel talvez um pouquinho mais dramático. Então esse filme traz um pouquinho de dramaticidade, fora um pouco da comédia que ela está acostumada a fazer, então traz um pouco mais de sentimento, talvez, nas relações dela ali. Mas é um filme que me impressionou muito a história e gostei como terminou, gostei do tempo dele, tem 1h20 e poucos, então ajuda também a manter a narrativa saudável, não ser aquela narrativa enrolada, principalmente quando tu tem muitos personagens, às vezes tu pode enrolar demais pra um e estragar a narrativa do outro, porque vai ficar menos tempo em tela. Então foi muito legal, principalmente ver a parte das atividades do hotel, a construção ali de casinha de bolachinha de gengibre, competição de boneco de neve. Então foi muito divertido ver esse filme e ver como que eles construíram a narrativa dentro dessa história natalina e dentro de um espaço de um hotel, que às vezes pode ser limitado, mas não vai ser limitado se as histórias das pessoas forem boas. Para Christmas Reservation eu dou 4 estrelas. Indo para o próximo temos Deixa a Neve Cair, filme da Netflix, baseado neste livro aqui, que eu tinha separado para ler antes de ver o filme, e aconteceu que eu não consegui ler a tempo, mas assisti o filme. Pretendo ler ele ainda para fazer, sei lá, um comparativo para entender o que foi usado na narrativa do filme e o que não foi usado. No livro nós temos 3 contos, né? Temos 3 histórias separadas que se correlacionam e obviamente isso se reflete no filme de uma maneira mais misturada, né? Temos 3 narrativas principais, ou 4, dependendo, ou 5, dependendo do ponto de vista. Nós temos a narrativa da Julie e do Stuart, da Addie e da Derry, do Tobin e da Angie. Também temos a narrativa do Kian e do Billy, é uma narrativa de amizade muito legal. E também nós temos a narrativa da Joan Cusack, que no caso o nome da atriz, né, porque ela é a mulher do guincho. A narrativa dela é pouco explorada, apesar de ela aparecer bastante em cena, ter boas falas. Eu acho que as falas dela são as mais legais do filme. A que me chamou a atenção, até eu deixei ela em primeiro na minha listinha, foi a narrativa da Julie e do Stuart. Eu assistiria um filme só com a narrativa dos dois. A narrativa dos outros dois, não que não seja interessante, apesar da narrativa da Addie e da Derry tratar muito da amizade, e na narrativa do Toby e da Angie, é uma narrativa mais comum, eu acho que não me impressionou assim por completo. É a mais previsível de todas, na verdade, né? Então acho que foi por isso que pra mim é a que menos importa. Da Julie e do Stuart me chamou a atenção principalmente pela questão de trabalhar com uma narrativa sobre fama versus vida real, o quanto a fama influencia no seu dia a dia, e como ela pode mudar as pessoas ou não, ou como você pode ter uma impressão de outro só por causa da fama, como as histórias dele são contadas. Se ele tivesse como fazer uma seleção só daquela parte, eu talvez assistiria só essa parte. Para Deixa a Neve Cair eu tô dando 3 estrelas. Como eu disse, temos muitas narrativas, mas metade delas são boas, então eu acho que dá pra dar 3 estrelas, né? Mas por enquanto é isso, são essas dicas que eu tenho por hoje, mas eu volto muito em breve pra dar mais algumas dicas. E na verdade eu queria ter adicionado mais uma dica nesse vídeo, mas eu não consegui ver o filme porque eu achei que ele ia ser disponibilizado mais cedo, mas ainda não, que é o filme A New Christmas. É um filme que tá passando por vários festivais lá dos Estados Unidos, e o trailer é muito interessante, assim, a história parece muito boa, mas infelizmente ele não foi lançado digitalmente ainda, então eu tenho que esperar pra ver se eu consigo assistir ele. Se é pra acontecer, posso comentar agora ou mais pra frente, né? Quem sabe depois do Natal vai saber. Mas se você já assistiu algum desses filmes, não esquece de deixar seu comentário, também de sugerir outros filmes que eu possa assistir, e a gente se vê muito em breve. Faça sua inscrição, deixe seu like e até o próximo. Tchau!